iniciar fazendo 120 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 120 correntinhas. Tenho 120 correntinhas. Vou fazer uma passadeira. Mas, se você quiser fazer maior ou menor, como tapete de porta, você pode fazer aqui o número de correntinhas múltiplo de 6. Iniciar aqui com um número múltiplo de 6. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao meu primeiro ponto alto. Então, eu pulo 1, 2, 3. Na quarta, eu volto e faço aqui mais 6 pontos altos. 1, no mesmo lugar. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho aqui um total de 7 pontos na minha curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As 3 correntinhas iniciais equivalem a um ponto alto. Eu vou pegar aqui 2 marcadores. Você pode pegar um barbante, alguma coisa, só para facilitar aqui o processo. Então, aqui, eu vou marcar o primeiro ponto, né? Vou colocar aqui no primeiro ponto. Eu sei que este daqui é o primeiro ponto. E eu sei que este daqui é o último ponto. Só para facilitar aqui o meu processo, né? Para deixar mais fácil para mim. O objetivo é sempre deixar mais fácil. Então, 1, 2, 3, 4, 5, os 5 pontos centrais eu sei que faz parte da minha curva. Estes daqui eu deixo separado porque eu sei que faz parte do corpo do meu tapete. Agora, eu vou entrar aqui, olha, eu usei este primeiro ponto, né? Agora, eu vou para o próximo ponto, ele ficou apertado aqui, por causa da quantidade de pontos que eu fiz ali, mas eu solto ele, eu gosto de pegar aqui pelo pontinho de baixo, olha, pela laçada de baixo da correntinha, olha. É a próxima correntinha. E eu faço um ponto alto. Então, agora eu vou entrar, olha, esse também fica um pouco apertado, mas eu solto ele aqui, puxo. Eu vou entrar de correntinha em correntinha, pela laçadinha de baixo, para eu não me perder, e vou fazer um ponto alto em cada uma delas. Vou entrar de correntinha em correntinha e vou fazer um ponto alto em cada uma delas. Já para começar a formar aí o corpo do meu tapete. Então, eu vou fazer assim por toda a extensão até o último ponto. No último ponto, nos encontraremos. Vamos lá, então, fazer um ponto alto em cada correntinha. Fiz um ponto em cada correntinha. Cheguei na última correntinha. Então, aqui eu já fiz um ponto. Então, de um lado, eu faço exatamente igual que eu faço do outro. Então, aqui eu vou colocar mais 6 pontos no mesmo espaço, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui, como eu já tinha feito 1 e agora eu fiz mais 6, eu fiquei com 7 pontos, igual do outro lado. Então, nós vamos pegar o marcador
e marcar aqui também. Então, eu tenho aqui meu último ponto, eu vou marcar, que é o 7º ponto. 1, 2, 3, 4, 5. E o 6º ponto eu também marco. Pra, assim, fica definido aqui. Fica mais fácil para mim, para eu saber qual que é o canto, né? 1, 2, 3, 4, 5. São os 5 pontos da curva aqui do nosso oval. Então, do mesmo jeito que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Igualzinho. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou entrar aqui na laçada do ponto alto. Entrar aqui na laçadinha, essa laçadinha de baixo, que ela fica justa também, porque eu fiz muito ponto ali no canto. Dou uma puxadinha, entro aqui na laçada e faço aqui ponto sobre ponto. Venho na próxima laçada, entro aqui, ponto sobre ponto. Então, eu vou pegando cada laçadinha dessa e vou fazendo um ponto. Então, fica um ponto de um lado e um ponto do outro. Igualzinho. Vai ficar a mesma quantidade de pontos, tanto de um lado quanto do outro. Desse jeito. Então, nós vamos assim, fazer em todas as laçadas até o final da carreira. Fiz um ponto em cada ponto, olha que bonito que fica. Cheguei aqui no final. E eu consigo identificar aqui que este daqui é meu último ponto e esse daqui já faz parte da curva, né? Então, eu venho neste último aqui, faço meu último ponto. Agora, eu tenho aqui o meu ponto marcado. Tenho aqui o meu ponto marcado. E eu vou contar aqui 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu entro e fecho aqui com um ponto baixíssimo, encerrando assim a carreira. Então, 1, 2, 3. Tenho aqui ponto sobre ponto. Este daqui era o meu ponto marcado. Então, eu tiro aqui meu marcador. E agora, eu vou marcar este ponto. Que são as correntinhas, né? Vou pôr aqui no meio da correntinha. Este daqui é o meu ponto marcado. Agora, eu tenho os 5 pontos da curva. 1, 2, 3, 4, 5. São os 5 pontos da curva. Eu vou entrar em cada um deles e vou fazer um aumento. Então, eu entro aqui no primeiro ponto dos 5 pontos, né? Então, eu entro nele e faço um ponto. Vou fazer outro ponto no mesmo ponto. Então, aqui eu tenho o aumento, né? Aonde eu tinha um ponto, agora eu tenho 2. No próximo ponto, aumento. Faço 2 pontos no mesmo ponto. Próximo ponto, o aumento. Próximo ponto, o aumento. Próximo ponto, o aumento. Então, em cada um dos 5 pontos, eu fiz um aumento. 1, 2, 3, 4, 5. Usei 5 pontos, fiz os aumentos, agora eu tenho 10 pontos na curva. Cheguei no meu ponto marcado. Venho em cima dele, faço um ponto alto. Tiro aqui meu marcador.
venho aqui nele e marco ele, ó. Venho nele e marco ele. É meu outro ponto marcado, ou seja, a partir destes pontos faz parte da curva. Agora eu faço o processo de ponto sobre ponto até a nossa próxima curva. Então, vou fazendo aqui um ponto em cima de cada ponto até o momento que eu chego na próxima curva. Vim fazendo ponto sobre ponto. Agora, eu cheguei aqui no ponto que tem a marcação. Então, eu vou fazer um ponto sobre ponto em cima dele. Tiro a marcação e passo para o ponto de cima. Ponto imediatamente acima dele, que eu acabei de fazer. Como aqui esse é o meu ponto marcado, eu já sei que a partir dele, os próximos 5 pontos serão os pontos da curva. Então, como eu fiz deste outro lado, em cada um deles eu vou entrar e vou fazer um aumento. Porque sempre o que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Então, 2 pontos no mesmo ponto, um aumento. No segundo ponto, o aumento. No terceiro ponto, o aumento. Quarto ponto, o aumento. 2 pontos no mesmo ponto. E no quinto ponto, o aumento. 1 e 2. Então, fiz aqui a minha curva igual a outra curva. Cheguei ali no ponto marcado, né? Ponto marcado, ponto sobre ponto. Pego aqui o meu marcador. E coloco aqui no ponto imediatamente acima dele. Tenho aqui o meu ponto marcado. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto até o final da carreira, da mesma forma que eu fiz deste lado. Vamos lá. Cheguei no final da carreira, fiz aqui o último ponto. Venho aqui na 1, 2, 3, terceira correntinha. Entro aqui. Eu gosto de entrar aqui pelo fio de baixo, que aí ele fica mais, o nosso trabalho fica mais firme. Pelo fio de baixo da correntinha aqui, ó. Terceira correntinha pelo fio de baixo, faço aqui um ponto baixíssimo. Então, este ponto, este daqui, é o ponto com a marcação. Vou tirar a marcação e vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e volto aqui no mesmo ponto a minha marcação. Agora, em cada ponto que eu entrar aqui na curva, eu novamente vou fazer um aumento. Então, entro aqui no primeiro, 2 pontos no mesmo ponto de base. No segundo, 1, 2. Terceiro, 1, 2. Quarto, 1, 2.
quinto ponto, 1, 2, sexto, 1, 2, sétimo, 1, 2. Oitavo ponto, 1 e 2. Nono ponto, 1 e 2. Décimo, 1 e 2. Então, agora eu fiquei aqui na curva com 20 pontos. Próximo ponto é o ponto com a marcação. Faço ponto sobre ponto, pego a marcação do ponto da carreira anterior e passo aqui para a carreira de cima. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar na curva. Quando eu chegar na próxima curva, eu vou fazer exatamente igual a esta. E, a partir de agora, eu faço ponto sobre ponto. Então, agora nos encontraremos somente no final da carreira. Porque na próxima curva eu farei desta mesma forma, 20 pontos ficará aqui, e na parte reta também eu faço reto. Vamos assim até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, último ponto. Tudo que eu fiz de um lado, eu fiz exatamente igual do outro. Vou contar aqui. 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu entro e fecho com um ponto baixíssimo. Esse é o meu ponto marcado. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto. 1, 2, 3. Não vou mais usar o marcador, porque agora o desenho do tapete já vai me mostrar aonde que é a curva. 1, 2 correntinhas de separação. Eu começo a fazer a curva aqui, né? 2 correntinhas de separação, pulo 1, 2 pontos. No próximo, eu faço 2 pontos no mesmo ponto de base. Faço um aumento. 1, 2 correntinhas. Pulo 1, 2 pontos, no próximo, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto. 1, 2 correntinhas. Pulo 1, 2 pontos, no próximo, um aumento. 1, 2. Pulo 1, 2 correntinhas, no próximo, um aumento. 1, 2 correntinhas. Pulo 1, 2 pontos, no próximo, um aumento. 1, 2. Pulo 1, 2 pontos, no próximo, um aumento.
uma, duas correntinhas. Pulo 1, 2 pontos e faço ponto sobre ponto no meu ponto marcado. Então, eu tenho aqui a minha curva pronta. Tiro o marcador, que eu não vou precisar mais. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos na minha curva. Agora, eu vou iniciar a parte reta, lembrando que eu vou fazer deste mesmo jeito do outro lado. Parte reta. Já tenho um ponto, vou fazer mais 3. Para um total de 4 pontos. Parte reta, 4 pontos. Uma, duas correntinhas. Pulo 1, 2 pontos de base, vou para o próximo. 4 pontos. 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou fazendo blocos de 4 pontos aqui na parte reta, separado por 2 correntinhas, eu pulo 2 pontos de base. Eu vou trabalhar assim por toda a parte reta, até eu chegar lá no final, aonde eu também tenho meu ponto marcado. 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos e faço aqui 4 pontos altos. Então, é assim que eu vou trabalhar por toda a parte reta. Quando eu chegar lá no ponto marcado, nos encontraremos novamente. Vim fazendo por toda a carreira. Cheguei aqui no final, eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, como eu vim fazendo aqui, e só pulo um ponto, porque o próximo já é o ponto marcado. Então, eu passo um ponto alto aqui. Então, finalizo a minha carreira desta forma. Agora, como eu fiz do outro lado, eu vou fazer aqui. Ponto, né? No ponto marcado, uma, duas correntinhas. Pulo 1, 2 pontos de base, no próximo, 1, 2 pontos no mesmo ponto. Uma, duas correntinhas. Pulo 1, 2 pontos no próximo, 1, 2. Um, 2 pontos, pulo 1, 2 no próximo, 1, 2 no mesmo ponto. 1, 2. Pulo 1, 2 no próximo, 1 e 2. 1, 2. Pulo 1, 2 pontos no próximo, 1, 2. 1, 2 pontos, pulo 1, 2 no próximo, 1 e 2. 1, 2 pontos, e aí aqui eu pulo 1, 2 e no próximo é o ponto marcado. Então, eu venho aqui, pulo 1, 2, aqui é o ponto marcado. Então, é o ponto que me mostra que eu começo a parte reta. Então, eu vou fazer aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Aqui já é o meu primeiro ponto, então, do bloco de 4. Completo aqui.
2, 3 e 4. Mesmo jeito, volto a fazer a mesma coisa, né? Um bloco de 4, uma, 2 correntinhas, pulo 1, 2 pontos e bloco de 4. E eu vou fazendo este mesmo processo que eu fiz deste lado, eu faço deste lado e nos encontraremos no final da carreira. Cheguei no final da carreira e do mesmo jeito como do outro lado, sobrou só um ponto alto, eu faço 2 correntinhas, conto aqui 1, 2, 3, na terceira correntinha eu entro, sempre pelo fio de baixo para ficar mais firme, e encerro a carreira. Agora, 1, 2, 3, ponto sobre ponto. 1 e 2. Então, de separação. Então, eu vou entrar aqui na curva, vou fazer a curva, os 6 bloquinhos da curva. Então, eu entro no primeiro ponto, ponto sobre ponto. No segundo ponto, um aumento. 1 e 2. Então, em cada bloco, eu vou trabalhar desta forma, um ponto, um aumento. Sempre 2 correntinhas de separação, sempre, até o final do trabalho, sempre aqui na curva serão 2 correntinhas de separação. E retomo aqui o processo. Um ponto, um aumento. 2 correntinhas de separação. Então, eu vou fazer desta forma nos 6 blocos. Fiz um ponto em aumento em cada um dos 6 blocos. Agora, 2 correntinhas de separação. 1, 2. Aqui, eu vou fazer da seguinte forma. Neste bloco de 4 pontos, eu uso o primeiro ponto. Uma, 2 correntinhas, pulo 2 de base e um ponto. Então, agora, a parte vazada, né, vazia, fica em cima dos pontos altos. Agora, eu vou preencher aqui para dar 4 pontos. Já tenho um, vou fazer mais 2 aqui na correntinha. 2, 3, tenho 3 pontos. O quarto é em cima do primeiro ponto. Eu continuo fazendo aí 4 pontos com espaço de 2 correntinhas, mas ao contrário agora, olha. Como se fosse um filé, né? 1, 2. Pulo 2 pontos, venho em cima do primeiro. Do último, aliás, né? Agora, eu preencho aqui com 2 pontos no espaço. 1, 2. E o último. Então, eu vou trabalhando agora desta forma, olha. 1, 2, venho aqui e faço aqui o meu quadradinho. E eu vou assim até o fim da carreira. No final da carreira, nos encontraremos. Vamos lá. Vim fazendo, então, este processo por toda a carreira. Cheguei aqui no final, faço a mesma coisa. Fiz 2 correntinhas, pulo os 2 pontos, venho aqui para o próximo. Um ponto alto. Aqui é onde eu tenho as 2 correntinhas. 1,
2 pontos altos, mesmo processo que a gente já vem fazendo aí por toda a carreira, né? 2 pontos altos e agora eu finalizo aqui com ponto sobre ponto. Então, eu tenho aqui os 4 pontos. Agora, eu já vou entrar aqui na curva, né? Sempre 2 correntinhas, e eu faço do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, sempre igual, né? Um lado do outro. No primeiro ponto alto, no segundo, o aumento. 1, 2. Uma, 2 correntinhas, venho no próximo e recomeço. Então, é desta forma que a gente vai trabalhar por toda esta carreira até o final. Aqui a gente já tem definido aonde é a curva, né? Os bloquinhos. Para entrar nos bloquinhos, sempre 2 correntinhas, entre eles 2 correntinhas também. Vamos, então, trabalhar desta forma até o final desta carreira. Cheguei no final da carreira, fiz os 2 pontos altos nas 2 correntinhas, venho aqui na terceira correntinha do primeiro ponto que eu fiz e fecho aqui com um ponto baixíssimo, completando os 4 pontos. A partir de agora, a gente já tá aí na volta, né? 1, 2, 3. Primeiro ponto sobre o primeiro ponto, 1, 2 correntinhas de separação. Aqui sempre no contorno vai ter as 2 correntinhas. Então, na carreira anterior, eu fiz um ponto, um aumento. Agora, eu vou fazer 2 pontos e um aumento. 1, 2 pontos e o aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base, né? Na carreira anterior, um ponto, um aumento, nesta 2 pontos e um aumento. 1, 2 correntinhas, e eu faço aqui a mesma coisa nos 6 blocos da curva. 2 pontos e o aumento. 1 e 2. Então, eu vou trabalhar dessa forma por toda a volta, até o último bloco da curva. Fiz nos 6 blocos o mesmo processo. 2 correntinhas. Então, na primeira carreira, eu comecei com os 4 pontos fechados. Na segunda carreira, aberto. Próxima carreira, fechado. Então, a gente vai começar sempre fechado, um aberto, um fechado, um aberto. Como eu tenho aqui o aberto, agora eu vou começar o fechado. Faço aqui o ponto sobre ponto, os 2 pontos aqui na correntinha. E um ponto. Então, eu tenho aqui os 4 pontos. Fechado, aberto, fechado. E eu vou fazer exatamente igual que eu fiz nesta carreira. 1, 2 correntinhas, pulo 2 pontos e faço aqui os 4 pontos. Então, o que eu fiz na primeira carreira, eu vou fazer nessa. Vamos lá, na próxima curva nos encontraremos. Vim fazendo por toda a carreira, cheguei aqui no final, fiz as 2 correntinhas, um ponto alto. Agora, eu faço as 2 correntinhas para começar o processo do canto, né? 1, 2, agora eu já entro aqui no canto e eu vou fazer exatamente igual eu fiz do outro lado, que são os 2 pontos altos e um aumento. 1 e 2, igualzinho, que se faz de um lado, se faz do outro.
e sempre uma, duas correntinhas de separação. Então, eu vou trabalhar assim por toda a volta. Cheguei no final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, 1, 2, 3. E entro agora com duas correntinhas na curva. Então, na carreira anterior, eu fiz 2 pontos e um aumento. Agora, mesmo processo, né? Agora serão 3 pontos e um aumento. Então, aqui na curva, sempre a gente vai aumentar um ponto na próxima carreira. Vai aumentando um ponto conforme a próxima carreira. E aqui o aumento, no mesmo ponto, outro ponto. Então, eu fiz um ponto, um aumento, 2 pontos, um aumento, agora serão 3 pontos e um aumento, e assim por diante. Na próxima 4, um aumento, na próxima 5, um aumento. Este é o processo da curva. Sempre 2 correntinhas, e a gente faz igual em todos os blocos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos 6 blocos de canto, eu fiz exatamente igual. Agora, nós vamos sair do canto, 1, 2 correntinhas, vamos iniciar ali o processo da parte reta, né? Então, se na carreira anterior eu tinha o bloco fechado, nesta eu inicio com o bloco aberto. Então, eu vou fazer exatamente igual esta carreira aqui, olha. Agora, eu começo com o bloco aberto. Sempre uso o primeiro ponto do bloco. 1, 2, e o último ponto do bloco. Então, eu começo aqui com o aberto. E eu completo aqui com 2 pontos, conforme a gente já vem fazendo aí por todo o trabalho, né? É um processo, na verdade, de repetição. A única coisa que a gente tem que prestar atenção é que em uma carreira a gente começa fechado, depois aberto, depois fechado, depois aberto, depois fechado, depois aberto, por aí vai, para formar o desenho. 2 correntinhas de separação e reinicio o processo aqui. Então, a gente vai trabalhar desta forma por toda a carreira. Nos encontraremos aqui no final da carreira, um canto igual ao outro e a parte reta também, uma igual à outra. Vamos lá. Cheguei no final da carreira e eu vou continuar aqui o mesmo processo que se repete. 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, 2 correntinhas e começo a curva. Então, se na carreira passada eu tinha 3, agora eu vou fazer 4. 1, 2, 3 e 4. E o próximo aumento. 2 pontos no mesmo ponto. 1, 2. Agora, eu tenho 4 e um aumento. 1, 2 correntinhas e faço o mesmo processo nos próximos blocos da curva. Vamos lá. Fiz em todos eles. Chego aqui no final, 2 correntinhas. E agora, como aqui eu tenho o quadrado aberto, nesta carreira eu iniciarei com o quadrado fechado. Então, eu faço aqui o ponto sobre ponto e inicio aqui com o fechado. Então, esta será uma carreira feita dentro do mesmo processo. Vamos, então, trabalhar toda a carreira
desta forma. Cheguei no final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. 1, 2, 3, que equivale a um ponto alto, né? 1, 2 correntinhas. Então, aqui, na carreira anterior, eu fiz 4 pontos e um aumento. Agora, eu vou fazer 5 pontos e um aumento. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos e o aumento, que são os 2 pontos no mesmo ponto de base. 1 e 2. Então, 5 e um aumento. 1, 2 correntinhas e recomeço aqui o processo por todos os blocos que fazem parte da curva. Vamos lá. Fiz igual em todos eles, agora eu começo aqui a parte reta. Então, se na outra carreira fiz aqui as 2 correntinhas, né? As 2 correntinhas. Se na outra carreira eu tinha o quadrado fechado, agora eu vou fazer o quadrado aberto. Inicio, né, com o quadrado aberto. Ponto sobre ponto, vou fazer igual esta carreira aqui. 1, 2. Entro aqui e inicio com o quadrado aberto. E agora eu faço o fechado. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira e volto no mesmo processo. 1, 2, 3 e 2 correntinhas de separação. Eu tinha, então, 5. Agora, eu vou fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos, ponto sobre ponto, e agora o último eu faço o aumento. 1 e 2. 6 e um aumento. 1, 2 correntinhas e faço o mesmo processo em todos os blocos da curva. Vamos lá. Fiz em todos, cheguei na parte reta. Então, se na carreira anterior eu tinha o quadrado aberto, nesta eu inicio com o quadrado fechado. 1, 2 e 1. Então, eu vou iniciar com o quadrado fechado e vou dar seguimento no mesmo processo, da mesma forma, por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, fiz o ponto baixíssimo. 1, 2, 3. 2 correntinhas de separação. E agora, na carreira anterior eu tinha 6, agora eu vou fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora, no último, o aumento. 1,
e 2. Uma, 2 correntinhas de separação e volto aqui a fazer o processo. Vamos assim por toda a volta. Cheguei no final, vou começar a parte reta, fiz as 2 correntinhas, entro no primeiro ponto, faço ponto alto, na carreira anterior era o quadrado fechado, agora eu vou fazer vou iniciar com o aberto. E assim eu continuo o processo da minha carreira. Cheguei no final da carreira. Mesmo processo. 1, 2, 3, 1, 2. Agora, aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, eu vou fazer 8 pontos. Fiz os 8 pontos e no último eu faço o aumento. Mesmo processo que a gente já vem fazendo. 2 correntinhas de separação e eu vou continuar em todos os blocos do canto. Fiz por toda a volta, agora eu vou iniciar aqui a parte reta, do mesmo jeito também. Entro aqui no primeiro ponto. E agora eu faço fechado, porque na carreira anterior estava aberto, agora eu fecho. Começo com o quadrado fechado. E depois 2 correntinhas e faço um aberto. Do mesmo jeito que a gente vem fazendo. Vamos lá. Cheguei no final da carreira. E mais uma vez, a gente vai fazer o mesmo processo. 3 correntinhas, 2 de separação. E na carreira anterior, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou fazer 9 pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, eu faço 9. Tenho aqui 9. E o último, eu faço aumento. 1, 2. 2 pontos no mesmo ponto. E 1, 2 correntinhas de separação e faço o mesmo processo em todos os blocos do canto. Fiz em todos e aqui na parte reta, nós vamos fazer da mesma forma também que a gente já vem fazendo. Se aqui comecei na carreira anterior com o fechado, agora eu vou fazer o aberto. Então, eu vou seguir aqui o mesmo desenho que a gente já vem fazendo. Vamos lá. Cheguei no final da carreira. E agora, eu vou fazer uma carreira toda de ponto alto. Então, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Aqui, eu tenho 2 correntinhas. Eu faço 2 pontos altos. Aqui eu faço a mesma contagem para continuar fazendo o aumento. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Agora, eu vou fazer 10 e o último com aumento. 1, 2, eu sigo a mesma regra. Eu venho fazendo ponto sobre ponto. E no último, eu mantenho aí o aumento. Venho fazendo um por um.
E no último ponto do bloco, eu vou fazer o aumento. 1, 2 pontos. Continuo com o aumento, mas na hora da correntinha, eu faço 2 pontos altos, né? São 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. E no bloco, no último, eu faço o aumento. Vamos assim por toda a curva. Vim fazendo os pontos altos, no último eu faço o aumento. E agora, na parte reta, também os pontos altos, é uma carreira toda de pontos altos. Então, aqui eu tenho 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos, seguindo o número de pontos, né? Próximo ponto, ponto sobre ponto. Agora, eu tenho 2 correntinhas, eu faço 2 pontos. Então, aonde eu tenho as correntinhas, são 2 correntinhas, eu faço 2 pontos. E aonde eu tenho os 4 pontos altos, eu vou fazendo ponto sobre ponto. E assim, por toda a volta, eu formo uma carreira de pontos altos. Fiz toda a carreira com ponto alto. E esta próxima carreira, 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto, vai ser toda de ponto sobre ponto. Então, eu não vou fazer nenhum aumento. Eu vou entrar em cada ponto e em cada um deles eu faço um ponto alto. Vou fazendo pontos altos direto, sem contagem, sem aumentos, uma carreira inteira, ponto sobre ponto. Cheguei no final da carreira. Agora, nós vamos para a última carreira. Aqui eu faço um ponto correntinha, só para dar altura do ponto baixo. Entro aqui no mesmo ponto, faço um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer o ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas, entro nas 2 laçadas aqui da frente do ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Então, eu formo esta bolinha aqui, que é o ponto picô. Então, eu vou agora fazer 21 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, vou fazer 21 pontos. Fiz, então, 21 pontos. 1, 2, 3, 21. No ponto 21, eu faço picô. 1, 2, 3. Entro aqui na frente das laçadas do ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, formando esta bolinha que se chama picô. Agora, eu começo de novo. 1, 2, no ponto 21, eu faço o picô. E assim eu vou fazendo os pontos picô no ponto 21. Vamos lá. Cheguei no final da carreira. Entro aqui no ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou entrar em cada ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou dar toda a volta, fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto baixo. Vamos lá. Fiz o último ponto baixíssimo, cortei o meu fio e eu puxo aqui. Agora, eu vou fazer o acabamento perfeito. Então, eu vou pegar minha agulha de tapeçaria e eu vou passar aqui o barbante pela agulha. Agora, eu venho aqui em cima do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, passo por ele e entro aqui no mesmo ponto da onde saiu o fio.
Então, olha, o acabamento fica no mesmo formato do ponto baixíssimo, não fica aquele caroço. Então, agora, nós vamos arrematar por trás, com a própria agulha. Vamos lá. Fio arrematado, passei por aqui, e agora eu vou cortar o excesso. Assim, nós finalizamos a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado e até mais.